VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar tratando do carregamento de imagem conforme célula selecionada, com o uso de VBA. Observe que eu tenho uma guia chamada cadastro e conforme eu clique na célula com preenchimento aqui, me é carregada aqui no nosso objeto image a imagem do produto, certo? Observe que aqui eu tenho o caminho da imagem e conforme eu selecione alguma linha, a imagem do meu produto vai aparecer aqui. Então observe, vou botar o cursor aqui sobre o 002304 e me é carregada aqui a imagem do produto, certo? Observe que eu vou mudar de célula e agora já me é carregado o 002303. Observe que a imagem já muda. E assim por diante. Observe, se eu sair dessa seleção, observe o que é que vai acontecer. Eu consigo detectar que eu saí do limite que eu estabeleci e me evita erros. E a minha imagem de fundo some, certo? Deixa como vazia. Aqui eu poderia também carregar uma imagem padrão, certo? Aquela velha imagem sem imagem. Mas no caso, observe novamente. Eu seleciono a célula qualquer. Eu não delimitei qual coluna. Porém, eu delimitei até que coluna eu quero que ele faça o carregamento, certo? Observe que na mesma linha não me muda a imagem porque eu estou ainda na mesma linha. Mas observe que se eu mudar para a linha abaixo, já muda. Porém, se eu passar se eu passar da coluna 6, observe que a minha imagem também já muda. Porque eu consegui, via código, detectar em qual coluna eu estou, certo? Eu estou usando aqui, pessoal, o target, certo? O target, ele, basicamente, ele pega o objeto, ele pega a mira, certo? Não vou dizer que é como o address, que pega o endereço, mas ele pega o foco, em qual célula eu estou selecionado, certo? Então, observe. Então, vamos aprender junto como fazer isso. Bora programar? Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com seu VBE aberto, vamos na guia Exibir, Project Explorer. Vou arrastar aqui para o lado do nosso VBE e observe que eu estou trabalhando aqui com a guia Cadastro, certo? Eu tenho outras guias aqui porque esse arquivo é um arquivo que também eu utilizei em aulas passadas. Mas o que interessa aqui é a guia Cadastro. Observe. Vou dar um duplo clique aqui na nossa guia Cadastro. E observe que vou estar trabalhando com o módulo particular dela, certo? Então eu vou só maximizar aqui essa janela. Vou aqui no evento Worksheet. Conforme a seleção feita, certo? Então vamos lá. Aqui dentro, pessoal, vamos fazer a nossa programação. Então como é que vamos fazer aqui? Primeiramente vamos declarar nossas variáveis. Tim, caminho, imagem, as string do tipo texto, ou seja, vou utilizar essa variável para armazenar um caminho, certo? E ela é do tipo texto porque nada mais é do que vai estar armazenando um texto nela. Vou também declarar uma variável chamada de coluna as integer, de linha também as integer, e a nossa velha variável w as worksheet, certo? Pois vou estar setando o nosso objeto. Feito isso, vou setar agora a nossa W, que vai se chamar, que é o mesmo que Sheets, que é a nossa guia, e como é o nome da nossa planilha que eu vou estar trabalhando, cadastro, certo? Então eu formo aqui cadastro, e a partir desse momento o VBA vai entender que W é o mesmo que cadastro. Atenção para quando eu estiver trabalhando aqui com o objeto na própria planilha, na realidade na própria guia, eu não vou conseguir utilizar o W, certo? Eu vou ter que formar realmente todo o caminho das sheets. Mais pra frente vocês vão ver isso. Só um detalhe. Vou
Vou voltar aqui para o Excel e observe que eu apaguei aqui o objeto que eu inseri para carregar a imagem. Apaguei para que eu insira e você veja onde é que foi inserido. Então eu vou, com a minha guia desenvolvedor já aqui selecionada, vou clicar na nossa opção aqui, inserir. E eu escolho aqui no Controles Active o objeto Image. Vou desenhar aqui o tamanho que eu queira. Aproveitando que ela já está selecionada, vou aqui em Propriedades. Observe que em Picture Size Mode, vou mudar de Clip, certo? Que é o tamanho original para Street. Ou seja, vai redimensionar conforme o tamanho do meu objeto, certo? Conforme o tamanho da imagem que for, vai ficar bem redimensionada aqui no nosso Image. Não vou mudar aqui o seu nome, certo? Então observe bem, se chama Image 1. Vou voltar aqui para o VBA. E vamos lá. Eu vou dizer o que agora? Que é o it, que quer dizer com quem? W. Quem é W? Nossa guia Sheet, nossa guia cadastro. Então com cadastro, vou dizer que minha variável caminho imagem, que eu declarei aqui, vai receber o valor de ponto cells, nossa variável linha, coluna 6. Por que coluna 6? Aqui é a nossa variável, certo? Pois vai variar a linha, porém, a coluna eu vou amarrar a coluna 6 por quê? Porque meu caminho da imagem vai estar sempre atrelado à minha coluna F, certo? Observe que na coluna F, contando de A a F, são 6 colunas. Ou seja, na minha coluna F, que é a minha coluna 6, vai estar sempre o caminho da minha imagem, certo? E um detalhe, antes de eu vir aqui para o it, vamos também passar alguns parâmetros para nossas variáveis. Coluna, e ela vai ser target, ponto, column. Perdão, digitei aqui target de forma errada. E agora sim, ele reconheceu. E a nossa variável linha vai ser também target, ponto row, ou seja, linha. Então aqui eu estou pegando a coluna e a linha, certo? E passando esse parâmetro para minhas variáveis. O target, pessoal, como eu disse, se você botar aí no Google Tradutor, ele vai trazer basicamente 4 traduções. Que é como se fosse uma mira, um objeto, certo? O alvo. Então aqui eu estou pegando como fosse a linha e a célula selecionada, certo? E através desse parâmetro, eu vou verificar se a linha e a coluna está de acordo com o critério que eu estabelecer. Se não, ele vai me carregar sem imagem e claro, se eu estiver dentro do critério, vai me carregar a imagem, certo? Então, entendido isso, vou aqui maximizar minha janela, fechar aqui a minha janela do Project. E vamos estar fazendo aqui, no caso, primeiro, vamos fazer uma verificação aqui, certo? Depois a gente faz uma segunda verificação só para inibir erros. Então, primeiramente, vamos fazer a verificação para fazer o carregamento ou não da imagem. Então, if, ou seja, se minha coluna for menor que 6, aqui eu posso tanto botar menor ou igual, certo? Se for menor do que 6, ou, certo? Minha linha. Perdão, vamos deixar esse argumento para daqui a pouco, certo? Só para mostrar para vocês a importância dele. Primeiro eu vou fazer o quê? If, se meu caminho, imagem, for... No VBA a gente expressa diferente, colocando o sinal de maior e menor atrelado um ao outro, certo? E se for diferente de que? Vazio, nossas aspas duplas, 2 vezes. Tem, que quer dizer então, ou seja, se meu caminho imagem, minha variável, for diferente de vazio, ou seja, se ela não for vazia, o que ele vai fazer? Ele vai pegar minha sheets, vou informar aqui o nome dela, cadastro, ponto. Como é o nome do meu objeto que eu inseri lá na planilha, imagem 1, certo? Ponto picture, ou seja, a propriedade picture vai ser igual a load, que quer dizer carregamento. Load vai carregar quem? A picture, que está onde? Que está
amarrado ao meu caminho imagem, certo? Observe, aqui no meu caminho imagem está recebendo o valor da minha linha, da minha coluna 6, certo? A partir do momento que eu selecionar alguma célula, meu caminho imagem está recebendo esse valor. E aqui ele vai verificar se esse valor é diferente de vazio. Se for, ele vai repassar para o meu objeto que eu adicionei a minha planilha e vai fazer esse carregamento através do load picture. Caso ele verifique que meu caminho imagem não é diferente de vazio, ou seja, é igual a vazio, o que ele vai fazer? Vou colocar a próxima opção, else, quer dizer, não, se não, no caso, vai ser o mesmo que sheets, cadastro, fecho o meu parênteses, ponto e meio, ponto picture é igual ao load picture e deixo o meu parênteses vazio, certo? Ou seja, ele não vai carregar nada, vai deixar vazio o meu objeto de imagem. E coloco o nosso end if e o nosso end with para fechar a nossa estrutura, with, certo? Vou pressionar aqui o Ctrl B para salvar o arquivo. Se tudo estiver correndo bem, podemos testar e não vai dar nenhum erro. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o Excel. Perceba que o meu objeto está selecionado aqui e vou clicar em modo design. Então observe que agora ele não está mais selecionado, certo? Então vamos lá. Observe que eu cliquei aqui na célula e já me apareceu a minha imagem correspondente a ela. Vamos ver se eu mudar de célula também vai mudar o valor. Ou seja, a imagem. Observe que está mudando. Então está funcionando perfeitamente o nosso código, certo? Mas observe que quando eu sair dessa célula que tem valor, vamos observar o que acontece. Beleza. Ele verificou que a minha célula, ou seja, meu caminho da imagem está vazio, então deixou o nosso objeto image aqui vazio, certo? Até aí, beleza. Vamos aqui passar para outras colunas. E observe que se eu continuar aqui nas minhas células após a minha coluna 6, certo? Se eu, nas minhas demais colunas após a coluna 6, observe que a minha imagem continua mudando, certo? Então observe. Isso não é muito legal, né? Porque eu aqui não delimitei até que coluna eu quero que ele faça isso. E observe também que se eu mudar para a minha linha, observe o que vai acontecer aqui. Vai dar um erro. Por quê? Porque eu também não delimitei até que linha. A partir de que linha ele vai fazer essa verificação, certo? Então ele verificou que a minha linha atual não é compatível com o caminho de imagem existente, certo? Então observe que deu esse erro aqui. Como é que a gente faz essa correção? Eu posso botar o on erro resume next, que basicamente vai ignorar qualquer tipo de erro, mas esse não é a maneira mais adequada. Então vamos fazer aqui uma verificação com o comando if, certo? Novamente, com a estrutura. Vou parar aqui o código e vamos fazer o seguinte. Antes dele fazer essa verificação aqui, primeiro ele vai fazer uma outra. E como é que eu faço isso? Eu boto o if, que quer dizer se minha coluna for menor ou igual a 6, certo? Ou seja, se a minha coluna for A, B, C, D, E ou F, ele vai fazer alguma coisa. Se não, ele não vai fazer nada, certo? No caso aqui, não é menor ou igual, certo? No caso aqui, se for maior que 6. Se for maior que 6, ou seja, se a minha coluna, por exemplo, for a partir da coluna G, que eu estiver selecionada, ou, certo? O ou, a gente coloca esse OR. No VBA é como se fosse ou. Ou minha linha for, no caso agora, menor que 2. Por que menor que 2? Porque meus comandos estão a partir da linha 2, certo? Porque minha primeira linha é o cabeçalho. Observe que se eu selecionar aqui, novamente, se eu selecionar novamente a linha 1, daria um erro. Por quê? Porque o título caminho imagem não é um caminho de uma imagem correto, certo? Observe que é bem diferente dos outros. Então por isso que deu aquele erro. Então aqui eu estou delimitando o quê? Se a minha coluna for maior que 6 ou minha linha for menor que 2, o que ele vai fazer? Coloca o nosso tem, que quer dizer então o que? Exit sub, ou seja, ele vai parar o código bem aqui, certo?
e end if. Ou seja, o exit sub, ele para o código, pessoal. Ele não processa mais nada que venha após o exit sub. Só que se ele verificar que a minha coluna é maior que 6 ou minha linha é menor que 2, eu vou querer que ele mude a imagem que estiver lá, certo? Que basicamente é esse comando aqui, ó. Vou simplesmente copiar este comando e colar aqui. Por quê? Porque se eu tiver com a imagem selecionada no momento e depois eu passar para um parâmetro que não me satisfaça, ele vai fazer a correção do erro e vai me carregar novamente sem a imagem aqui no objeto, certo? Então observe, vou salvar e vamos novamente selecionar aqui as células e vamos ver o que acontece. Observe, estou clicando fora da célula, até aí tudo bem. Quando ele detectar que a minha célula está com preenchimento e meu caminho da imagem é diferente de vazio, ele me carrega a imagem, conforme já tínhamos visto. Observe que quando eu sair da coluna F, observe o que vai acontecer. Ele detectou que a minha coluna, no momento ativa, certo? A minha célula aqui da minha coluna ativa é maior que 6. Então, ele mudou a imagem que estava no fundo, certo? Observe. E se eu mudar agora, eu voltei agora para a célula que tem caminho da imagem. Porém, se eu mudar agora para o meu título, observe que não deu mais aquele erro, certo? Por quê? Porque ele detectou que minha linha é menor que 2. Então, ele parou o meu código e não processou mais nada que viesse após o exit sub. E mudou aqui a minha imagem do meu objeto para sem imagem, certo? Tanto é que se eu voltar novamente para o objeto, observe que novamente a imagem muda. Então, eu espero que você tenha gostado, compreendido. Se deseja o arquivo, deixe seu e-mail aí nos comentários. Até a próxima, falou!